Graça e paz, que o Senhor os abençoe para mais um dia fazermos uma reflexão na vida. Quero ler um versículo, fazer uma oração. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Então a gente pede a Deus e o louva e nós somos salvos dos nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? É a doença, é a violência, desemprego, o Covid, não é? Muitas pessoas conhecidas e parentes doentes, outros faleceram. Os que estão nos hospitais, os que precisam de um milagre de Deus, não é? Põe sua presença na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus, põe na tua presença todos aqueles, Senhor, que precisam de um milagre. Todos aqueles que precisam, Senhor, de uma solução para a sua vida. Seja na saúde, na vida financeira, nos relacionamentos, na família. Qual seja o problema, Senhor, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor salva dos nossos inimigos. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E parabéns aos aniversariantes. Não vamos esquecer, não. Que Deus os abençoe. Vamos ler Mateus de 5 a 13. Eu cortei alguns versículos. Vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum e seu servo. Leia, por favor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Jesus admirou-se e disse: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Na luta diária nossa, no relacionamento entre patrão e empregado, e na época servo ou escravo e senhor, a gente vai ver que sempre um conflito. Sempre houve um conflito. E nós vamos ver um centurião aqui que tinha um escravo ou servo, que é subordinado a ele, e ele foi até Jesus pedindo que Jesus o curasse, que ele estava paralítico, deitado na cama e sentindo grandes dores e passando muito mal. Nós vamos ver aqui, assim, interpretando o texto, que ele tinha uma grande estima pelo seu empregado. E que provavelmente esse servo dele, ou escravo, ou empregado, nos dias de hoje, não há mais escravidão, merecia essa dedicação. Ele tem feito por onde? Devia ser dedicado, muito amigo dele. Então havia entre eles um bom relacionamento. Coisa difícil, Mas havia um relacionamento de amor. O tema nosso é um relacionamento bom e justo. Vamos falar junto? Um relacionamento bom e justo. Jesus estava andando, e esse centurião de Cafarnaum chega até Jesus e pede que Jesus cure o seu escravo. E Jesus diz assim: tá bom, eu vou até lá.
Ele falou, não precisa. Eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Deu uma ordem que ele será curado pela tua palavra. Eu sou um comandante e tenho um punhado de gente subordinada a mim. Eu dou ordem e eles obedecem. E dou ordem aos meus escravos e servos e eles me obedecem. E o Senhor tem autoridade para isso. E Jesus disse assim, nunca encontrei tanta fé em Israel. Era um homem de muita fé. Ele cria apenas na palavra de Jesus. E o seu servo foi curado. Um grande milagre. Um comandante romano, capitão, centurião, porque tinha hierarquia lá, né? Tinha o soldado raso, tinha o decano, que tinha 10 soldados sobre ele, e o centurião era sobre 10 decanos. Quer dizer que era 100 soldados, ou centúria, né? Então, ele tinha 100 soldados, é uma pessoa, tinha um certo comando. Aí, acima do centurião, tem o tribuno e o legado. Não vou falar a quantidade, não, que a gente não vai memorizar mesmo. Então, ele era um comandante romano que tinha 100 soldados a seu comando, não era uma pessoa qualquer. E ele preocupou-se com seu servo. É bom lembrarmos que era escravo e servo, não era soldado subordinado a ele. Havia um relacionamento muito bom entre eles. No Velho Testamento, vai preocupar que já havia essa exploração entre patrão, empregado, escravos, servos e senhores. Então, quando Deus fala em Isaías 56, 6 e 7, sobre o verdadeiro jejum, que ele queria que as pessoas fizessem jejuns, mas que fossem justas, e que fossem pessoas boas. Então, ele diz assim, lê para nós. Não, o jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos. Amém. Então Deus, Ele quer que a gente seja uma pessoa religiosa, jejuma, não está acusando, lê a Bíblia. Mas isso tem que vir com o quê? Não a exploração do empregado. Não tratar mal os servos e empregados. Porque o que mais a gente tem visto é isso. Esses dias eu conversando com um sujeito, até da família, e ele trabalha na contabilidade, e ele leva serviço sábado e domingo para casa, porque não dá conta. E sabe quanto que ele ganha de hora extra? Ele não ganha 1 minuto de hora extra. E o patrão dele cada dia está mais rico. Rico da exploração do trabalho do seu empregado. Pessoas que pensam no lucro e não pensam naquelas pessoas que trabalham para ele. Pessoas que dizem assim, não tem problema se uma epidemia matar muita gente, é importante que as coisas continuem, a economia continue, que morrer foi natural. Está pouco preocupado com os subordinados, se vão morrer ou não. Importante é a economia, é o lucro. Vidas não interessam. Nós estamos vendo isso do dia a dia. Os 11 estão lotados. Por que não põe mais 11 e ganham menos lucro? Mas não, o importante é que tenham lucros e vidas não interessam. Se os subordinados não têm o menor valor. Nós vivemos numa sociedade em que a diferença entre ricos e pobres tem aumentado muito, e a fome, e os exilados é que sabem dizer isso para nós. Porque a riqueza está sendo concentrada. A tecnologia, cada dia maior. E as empresas fazem o quê? Com a máquina só, elas fazem o trabalho de muita gente. E os desempregados? Não interessa vidas. Interessa o lucro. E desde o Velho Testamento, em Isaías 58, 6 e 7, já dizia isso. Para que não se explorasse os servos empregados.
No Novo Testamento, também havia esse relacionamento de servos, ainda havia essa... hoje é proibido, mas naquela época era legalizado. E a forma de trabalho, a gente vai estudar as formas de trabalho, vai ver um período, era servos e escravos. Tinha os empregados salariados também, mas tinha os servos. E tanto os servos como os senhores se converteram a Cristo. E continuou esse conflito. Esse conflito de o servo, às vezes, não querer trabalhar. E o Senhor querer explorá-lo. Essa briga, eu sempre converso isso com alguém, eu sempre falo assim para mim, eu trabalho nessa área. Os dois são difíceis de conviver. Então, o apóstolo Paulo vai falar para os dois. Ele diz assim: vós servos, obedeceis os vossos senhores como a Cristo. Servo, obedecer a Cristo. Obedece ao chefe como se estivesse obedecendo a Cristo. E vós, senhores, fazei o mesmo, como os servos de Cristo. Senhores, trata bem o seu subordinado, como se fosse a Cristo. Ele diz assim: para ele, Deus, não há acepção de pessoas. Para Deus não há separação de pessoas, servo e escravo, negro e branco, pobre e rico. Para Deus, Deus não olha isso. Isso aqui é nós humanos aqui. E no fim, assim, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Nunca se esqueça que Deus é justo. Se nós, como servos, fazemos tudo de qualquer jeito, mal feito, enrolamos, Deus vai cobrar de nós. E nós, como senhores, como patrões, se explorarmos os nossos empregados, Deus vai cobrar isso de nós. É um lado e o outro. Deus é justo, Ele não olha qual lado. Eu vou proteger o mais pobre. Não, Ele olha tudo. Em 1 Coríntios 7, 22, Jesus disse assim: os chamados pelo Senhor, tanto escravo como os livres, é servo de Cristo e pertence a Ele. Então, em 1 Coríntios 7, 22, o apóstolo Paulo vai dizer que todos que são chamados por Cristo, tanto os servos como os livres, são de Cristo. Não há diferença aí. E depois nós morremos e estivermos com Cristo, lá não há trabalho, não tem como alguém se subordinar, nós somos iguais mesmo. Até o corpo que nós vamos receber é outro. Em Gálatas 6, 28, lê para nós. Não há servo nem livre, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Não há servo nem livre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. Na cerimônia do lava-pés, daqui uns dias nós vamos fazê-la. Então Jesus disse: o servo não é maior que seu senhor, sendo o senhor, lavei os seus pés, fazei o mesmo. João 3,16. Eu simplifiquei aqui a escrita. Então Jesus era senhor, os discípulos eram servos, discípulos. E Jesus fez o quê? Lavou o pé dele para dar exemplo. Lave o pé uns dos outros. Eu, sendo Senhor, lavei o pé de vocês, ainda mais vocês, sendo servos. Então, não há diferença. Nós devemos abençoar a vida do outro, ajudar ao outro, independente de que somos. Jesus dá o exemplo, porque tudo que Jesus fez, Ele deu o exemplo. Ele não foi um homem só de palavras e teorias. No fim dos tempos, quando Jesus voltar, Ele encontrará o servo que comanda outros servos. E um é o servo bom, comanda todos bem, justo e honesto. Será mordomo de tudo que ele tem. E o outro maltrata os outros servos e faz muita farra, bebedeira e festa. E será castigado. Então, se somos servos de Cristo, e aqueles que estão subordinados a nós, nós devemos tratá-lo bem, para que quando Jesus vier, a justiça dele seja favorável a nós, e não o contrário, como é o servo mau. Porque Deus é justo, como eu já te falei.
Então Jesus diz o seguinte, João 15, 14, 17 e 15, eu pus ele aí? Lê para mim. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Isto vos mando, que vós amei uns aos outros. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Muito bom, muito bom. Ele diz assim, vós sereis amigos de Cristo se fizermos o que ele manda. Amigo, não está falando servo. E ele dá uma ordem. E eu mando o seguinte, ameis uns aos outros. Lava os pés uns dos outros, lave as mãos dos outros. E ele diz assim, eu não vos chamo servo, porque o servo, o patrão, ou o senhor, não confidencia aquilo que ele faz no seu dia com o servo. O servo, ele apenas dá ordem. E Jesus fala assim, não, tudo que o Pai manda eu fazer, eu falo para vocês. Eu trato vocês como amigo, não como subordinado e servos. Então eu vos chamo de amigos. Jesus não é o nosso Senhor que nos dá uma ordem e nós somos obrigados a cumprir, senão seremos castigados. Ele é nosso amigo, porque nós o amamos, nós fazemos a sua vontade por amor e pela conversão em Cristo Jesus. Ação do Espírito Santo. Em Gálatas 4:7 diz assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, vocês não são mais escravos. Ele está falando do pecado, vocês são filhos de Deus. E se são filhos, vocês são herdeiros. O filho não herda a herança do pai? O escravo herda? Não. Nós somos filhos de Deus, herdaremos a vida eterna com Cristo. Esse é o lucro de estarmos com Cristo. Aceite a Jesus e obedeça os seus ensinamentos e seja seu amigo e filho de Deus. Apenas creia em Jesus, deixa o Espírito Santo agir. E nós seremos amigos, seremos filhos de Deus. Esse mandamento em forma de ordenança, que eu tenho que fazer, senão sou cristão, não existe. Você é amigo, você faz por amor. Ninguém obriga você a tratar bem o seu filho, não existe essa lei no mundo, porque os pais tratam bem os filhos porque amam os filhos. Não há uma regra, na Constituição não tem um detalhe como você deve tratar seu filho, porque ele sabe que os pais amam. Leia a conclusão, por favor. O cristão é uma pessoa boa e justa nos seus relacionamentos. Amém. Sou cristão? Eu tenho que ser boa pessoa e tenho que ser justo. Cristão que não é justo, não é cristão verdadeiro. Como cristão, eu sou uma pessoa boa e justa nos meus relacionamentos? Sou verdadeiro cristão? Tem sido justo? Tem sido boa pessoa? É uma pergunta que nós sempre devemos fazer a nós mesmos. A oração eu vou falar, vocês repetem, está um pouco diferente aí, viu, que eu mudei. E vamos fazer junto? Pai bondoso. Pai bondoso. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me faça com que os meus relacionamentos. Me faça com que os meus relacionamentos. Sejam bons e justos. Sejam bons e justos. Para ser seu filho. Para ser seu filho. E amigo de Cristo. E amigo de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, amém. Vamos falar junto? Em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final, e o Senhor nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.